Vemos aonde nós entendemos pelo texto em apreço, quando Paulo ele deixa transparecer que nós não estamos a caminho do fim, pelo contrário, estamos a caminho do céu, estamos caminhando para o início de uma vida completa e eterna. Alguém diz que nós somos seres humanos vivendo uma vida, uma experiência espiritual. Eu digo o contrário. Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais que temos uma casa, um lar eterno, tá? E que viemos passar um tempo aqui numa casa humana. Mas logo, logo, nós vamos estar voltando para o nosso lar de origem, que é a Santa Jerusalém, a nossa morada eterna, porque nós viemos de Deus e um dia nós voltaremos para Deus. O sábio Salomão, ele falando sobre esse desmembrar, esse desligar do corpo terrestre, o corpo físico, com o corpo espiritual, que é exatamente essa parte imortal, essa parte que não morre, essa parte que veio de Deus. O sábio Salomão, ele diz assim, que o que é pó, um dia ao pó o que? Tornará. Mas o Espírito que é de Deus, o que vai acontecer com ele? Um dia ele voltará para Deus que o deu. Essa é a nossa maior esperança. A nossa maior esperança não é que o governo Bolsonaro dê certo, ou que o governo Bolsonaro dê errado, que a esquerda volte. A nossa maior esperança não está no prefeito dessa cidade, não está, meus irmãos, em economia dar certo. Tudo isso são coisas que traz um certo alento, um certo ânimo para o nosso coração, quando a gente vê que a qualidade de vida melhora. Não é isso que a gente consegue vir a despensa cheia, sobrar um pouco mais. Isso traz um certo alento. Se puder deixar igual estava um pouquinho, só abrir um pouquinho, te agradeço o som. Isso traz um certo alento, mas tudo isso é algo que é quimera, é coisa passageira. Nós passamos, nós voamos, mas o sábio disse que é aquele que faz a vontade do Senhor, esse permanece para sempre. Bendito seja o santo nome do Senhor. Nesse texto que nós lemos aqui de 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 até o versículo de número 18, aqui, meus irmãos, Paulo fala de coisas que aos olhos humanos e aos ouvidos humanos são complexos de se entender isso. A mente humana, uma mente assim vazia de Deus, ela não tem assim muita facilidade para absorver esse ensino. Mas nós que somos cidadãos de duas pátrias, nós que estamos com os pés pisando aqui na terra, mas a nossa cabeça e o nosso coração, ele está 24 horas ligado no céu. Nós sabemos, nós não temos dificuldade para compreender aqui, que Paulo, meus irmãos, aqui ele fala de um corpo fraco, mas também fala de um espírito renovado. Veja o que ele diz assim: por isso não desfaleçamos. A palavra desfalecer vem de falecer. E uma pessoa, quando falece, o que é que acontece com ele? Ele morre, não? Diz assim: fulano bateu as botas, fulano morreu. O que é isso? Perdeu a força, perdeu o ânimo. Isso aí é desfalecer. Paulo, ele diz assim para a igreja de Coríntios, né? Ele diz: portanto, não desfalecemos, porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, né? Pastor Giletão falou aqui que nós somos tricótomos, é verdade. A doutrina da tricotomia, ela é bíblica, é veterotestamentária, ela é uma doutrina que está no Novo Testamento, né? É neotestamentária, digo, está no Novo Testamento. E Paulo, ele defendeu tanto a doutrina da dicotomia, como a doutrina da tricotomia. Do ponto de vista que Paulo explicou, as duas visões estão corretas, teologicamente falando, né? Mas Paulo, ele diz que nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Paulo diz, meus irmãos, aos Tessalonicenses, ele diz assim: e todo o vosso espírito
toda a vossa alma, ou seja, o homem mortal, o homem material, o homem visível, esse homem que não morre, esse homem que veio de Deus, esse homem que é eterno, porque nós temos uma parte nossa que é eterna, ela veio de Deus, ela não morre, e essa parte que veio de Deus, que é o sopro de vida, o fôlego de vida, aquilo que Deus soprou nas narinas do homem, quando o homem ainda era pó, o homem ainda era simplesmente um amontoado de barro desenhado no corpo físico, num corpo humano, mas sem vida. E o escritor do Gênesis, Moisés, ele diz que ali o Senhor soprou nas narinas do homem, e o homem tornou-se o quê? O homem tornou-se alma vivente, ou seja, Deus pegou algo dele, algo imaterial, algo invisível, algo imortal, algo eterno, algo que não morre, que é o fôlego divino, ou seja, a parte divina, e colocou no homem. Você e eu podemos bater no peito e dizer assim: nós somos eternos, nós temos uma parte divina, nós não somos semideuses e nem pequenos deuses, não, mas Deus nos deu uma parte eterna, uma parte divina que ela não morre. É o homem visível, o homem mortal, o homem material, o homem espiritual que está dentro de nós, dentro de mim e dentro de você. Se você fizer assim, se você respirar, é porque dentro de você tem o sopro divino, tem o sopro de Deus. Então agradeça a Deus pelo fôlego da vida, porque você não paga um centavo pelo ar que você respira. Portanto, você veio de Deus e um dia, aleluia, você voltará para Deus. Nós temos mil motivos para agradecer ao nome desse soberano, desse rei, desse Senhor. Essa noite a Ele, se você puder, diga: a Ele nós damos toda a honra, a Ele nós damos toda a glória, todo louvor nos céus e na terra. Paulo fala desse homem exterior, desse corpo material que ele se corrompe. Pastor, como é que ele se corrompe? Por causa do pecado. O ser humano passou, meus irmãos, após a partida de Adão, que morreu aí com 980 anos, se não me engano, 930 anos, Adão morreu, não é isso? O homem passou a viver quase 1 milênio, não é? Então quem morria com 500 anos morria muito jovem, porque Deus colocou um espírito eterno no homem. A parte material que Deus deu ao homem foi eterna, era para não morrer, mas por causa do pecado. A Bíblia diz que, o apóstolo Paulo diz que por causa de um homem que pecou, sabe, amados, esse pecado passou a todos os homens. Por causa do pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens. Primeiro, o homem morreu espiritualmente. O que é a morte espiritual? A morte espiritual do homem é a comunhão do homem que é cortada com Deus. Observe que quando Adão pecou, a Bíblia nos diz, amados, que ali Adão, ele se escondeu de Deus. Todo homem que peca contra Deus, ele quer viver em oculto, ele quer viver escondido, quer viver na sombra, nas trevas, e o homem não consegue se esconder de Deus. Deus já sabia que o homem havia pecado, e ele chega na virada do dia e diz: Adão, Adão, onde é que tu estás? E Adão disse assim para o Senhor: Senhor, eu ouvindo a tua voz, eu tive medo, eu me escondi de ti. Mas por que Adão outrora, minutos antes, horas depois, horas antes, Adão não se escondia de Deus? Ele estava nu assim como nasceu, ele não tinha vergonha da sua nudez. É porque Adão, amados, vive no estado chamado estado da inocência. E quando ele peca, através da esposa, que come do fruto proibido, e ele sem questionar, participa daquele fruto ali, ou seja, ele sai de um estado chamado de estado da inocência e passa para o estado chamado de estado da consciência. Ele sai do estado chamado de estado de obediência e passa para o estado chamado de estado de desobediência. E os seus olhos se abriram e eles passaram a conhecer o bem e o mal. Ou seja, o pecado abre os olhos para que o homem se afaste de Deus. O pecado aguça os ouvidos do homem para que ele escute Satanás e ele deixe de ouvir Deus. Isso aconteceu com Adão e Eva, os nossos primeiros pais. Primeiro, ele morreu espiritualmente. Segundo, o homem passou a morrer fisicamente. Como assim, pastor? Caim tirou a vida do seu próprio irmão, que era Abel. Ou seja, ele cometeu um crime
Um dos piores crimes que um ser humano pode cometer é um pai matar um filho, ou um filho matar um pai, mas um irmão, meu irmão, matar outro irmão. Ser aí, meus irmãos, um fratricida é uma coisa muito terrível, né? Foi isso que ele fez, não é isso? Ele se tornou um homicida, um parricida, um matricida, né? Tirando alguém, a vida de um membro de sua família. E por conta disso, do primeiro crime que aconteceu, esse crime passou a todos os homens. Hoje a pessoa mata um por 10 centavos, 25 centavos. Outro dia eu estava em São Paulo e eu vi lá uma matéria sendo divulgada em uma das TVs de São Paulo, que um morador de rua matou o dono de um comércio porque ele queria comprar um cigarro. O cigarro custava R$1 naquela época e ele só tinha 25 centavos. E o dono do comércio disse: eu não posso te dar o meu cigarro por 25 centavos. E empurrou ele. Ele foi lá, se zangou, pegou a faca, veio e matou ele a facada por causa de 25 centavos. A vida humana perdeu o valor. Então, segundo tipo de morte, morte física. A morte física tem acontecido diariamente através do câncer, através da AIDS, através principalmente da Covid, que diga aqui o pessoal de Uruçuí, os urucienses, né? Como tem morrido gente em Uruçuí. Sou de Imperatriz, nesse ano morreu mais de 1.000 pessoas, morreu de Covid só na cidade de Imperatriz. O que é isso? É a morte passando a todos os homens. Quem é o culpado? É o pecado que passou a reinar no meio da humanidade. E o pior e terceiro tipo de morte que existe é a chamada morte, meus irmãos, eterna. Qual é, pastor, a morte eterna? É a morte que o homem ele morre sem Deus, ele morre sem paz e ele morre sem salvação. É aquela morte que ele morre sem confessar o seu pecado, sem dizer que Jesus é o Senhor da sua vida. Ele morre no seu próprio pecado e ele vai diretamente, meus irmãos, para um lugar chamado de Hades no grego, chamado, meus irmãos, de Hades no grego, e tem outra expressão no hebraico, tá, meus irmãos, mas na língua portuguesa chama-se inferno, que é um lugar de tormento, um lugar de tristeza. Tudo isso acontece quando o homem se afasta de Deus. Isso é a corrupção que Paulo diz assim, ó meus irmãos, quando ele diz: por isso não desfaleçamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, essa matéria ele se corrompe. Quem sabe eu estou falando hoje à noite aqui para alguém que está com a matéria corrompida através de quê? Através de uma doença, de uma gripe, de uma osteoporose, de uma doença, de uma aneurisma, eu não sei, de uma diabetes, de uma pressão alta. O que é isso? É o corpo humano se corrompendo. É o ciclo da vida. A pessoa nasce, ela cresce, constrói família, desenvolve, depois ela parte de velhice. Quantas pessoas estão morrendo? É uma geração que está indo embora e outra geração que está chegando. Por que, pastor, que é a morte? É porque o corpo se corrompe. E Paulo falou aqui para pessoas de corpos que se corrompem. O corpo envelhece, ele cria ruga, ele cria, meus irmãos, situações. Por exemplo, dia 8 agora, eu faço 52 anos de idade. Outro dia desse eu tinha 18 anos de idade, não é isso? E um dia eu estava lendo sobre um certo escritor, e ele disse que nós temos que estar pronto para as fases da vida. Quais as fases da vida? É aquela fase que você é bonitinho, né? Eu lembro que eu era mais bonito. Quando eu tinha 18 anos, fazia academia, musculação, eu pedalava, eu corria, né? Corpo magrinho, né? As bochechas ainda não estavam caindo, né? Eu era assim, com certeza, mais galã, mais bonito. Mas sabe o que está acontecendo, amado? As fases vão chegando. Eu pensei que ia ficar careca muito cedo, mas não. Mas os cabelos estão embranquecendo, né? Sabe o que é que está acontecendo? A bochecha está caindo por cima do rosto, né? Os seios, os peitos vai caindo por cima da barriga, a barriga vai caindo por cima da virilha, e tudo vai caindo, nós vamos passando, nós vamos voando, e esse corpo material, esse corpo imortal, ele vai se corrompendo, viu, irmão? Mas espera aí, pastor, você veio aqui falar dessas coisas? Foi? Não, mas eu vim para dizer que existe uma esperança além do véu. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu vim para dizer essa noite à igreja de Uruçuí que a nossa esperança não está nas coisas dessa vida.
A nossa esperança, meus irmãos, não se resume apenas nesse plano terrestre. Paulo diz assim, veja o que ele está dizendo: por isso não desfaleçamos. Ele está dizendo, não perca a esperança, não morra, não desfaleça, ainda que seu homem exterior, ainda que esse físico se corrompa, o interior, aleluia, bendito seja Deus, glória a Deus. O interior, contudo, se renova de dia em dia. Pastor, o que é o homem interior? Eu já disse, é o homem invisível, é o homem mortal. O apóstolo Paulo disse que esse homem interior, sabe o que ele faz? O Espírito de Deus, sabe que mora com Deus e que está conosco, o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito, com esse homem que não morre, que nós somos filhos de Deus. Sabe que o Espírito Santo tem testificado ao meu espírito todos os dias? Ele está dizendo assim: a nossa hora está chegando, o arrebatamento da igreja está chegando, o homem interior não vai se corromper, ele será transformado em homem glorioso, em homem imortal, e nós iremos para toda a eternidade morar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem tem essa esperança, levante sua mão assim para o céu comigo, e por um minuto adore o nome do teu Deus, glorifique o nome do teu Senhor, porque o nosso homem interior, ele se renova de dia a dia. O sábio Salomão, ele diz assim, que o ser humano, nós os cristãos, nós somos como a luz da aurora, que vai o que, amados? Vai brilhando, brilhando, até ser o quê? Até ser dia perfeito. Eu podia pregar uma mensagem para você da chave do carro, da chave da casa, do diploma da parede, sabe, de filhos formados, tudo isso. Deus me deu uma boa casa para morar. Estava falando para os obreiros hoje, Deus me deu uma casa de alto padrão para morar na cidade de Imperatriz, e eu glorifico Ele por isso, porque nós não merecemos. Tenho um bom carro para andar, um carro importado, automático. Tenho 2 filhos advogados, sabe, que estão trabalhando na área jurídica e criminal, igual o doutor aqui, sabe, sou formado, pós-graduado, pronto para dar aula em qualquer faculdade do Brasil. Minha esposa é pedagoga, é formada, ou seja, eu tenho uma família bonita, uma família abençoada. Mas tudo isso é passageiro, essas coisas passam, tudo isso vai passar. Eu digo para você, na autoridade do nome do Senhor Jesus, não coloque o seu coração nas coisas dessa vida, porque as coisas dessa vida é efêmera, é passageira, são enganosas, meus irmãos. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, esse vai permanecer para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Arai, candarai, uramandarabacalabastura, candarai. Oh, pastor, estou sofrendo. Se eu não tenho tempo, morreu meu parente da Covid. Eu tenho passado por luta, sabe, as coisas aumentaram de preço, meu salário não dá. Não se entristeça, não desfaleça. O seu homem interior, o seu homem espiritual, essa noite está sendo renovado. Essa luta vai acabar, e pode ser hoje à noite, porque a trombeta vai tocar, e aqueles que morreram em Cristo, esses vão ressuscitar primeiro. Aleluia. E depois nós que estivermos vivos, seremos transformados e seremos arrebatados, e assim estaremos para sempre diante do Senhor dos Céus. Tem alguém aqui nessa igreja que ainda espera, que ainda crê nessa doutrina? Amém? Escute um pouco mais a palavra de Deus. Preste atenção. Paulo está dizendo, já vou concluir essa palavra, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um peso eterno de glória. Preste atenção, eu vou repetir, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, em nós, um peso eterno de glória. E não é só de glória não, porque a glória humana ela existe, mas o peso de glória que nos aguarda, ele é muito excelente. Não é igual o peso que Bolsonaro tem, que é onde chega, é chamado de mito, né? É muito bonito ver aquilo ali, né? Mas logo, logo, ele vai passar.
Logo, logo o peso de glória do prefeito da cidade de Uruçuí vai passar. Pense, o nome é mais poderoso da terra. Logo, logo esse peso de glória vai passar. Ó, meus irmãos, Paulo diz que essa leve e momentânea tribulação, o que você está passando não é eterno, não. Pastor, você não tem ideia. Tem dia que eu falto não andar, eu falto não caminhar. Meu irmão, não desfaleça. Isso aí é tão leve, isso aí é tão passageiro comparado ao que nos aguarda. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Isso aí não é nada para nós, é leve, é momentâneo. Pastor, o senhor não tem ideia, eu tenho 10 anos que eu sofro com essa enfermidade, é leve. Pastor, eu tenho 20 anos que eu atravesso esse problema, é leve em relação ao peso de glória. Aleluia. Isso aqui vai passar, essa enfermidade vai passar. Jesus pode resolver aqui hoje, Ele pode mudar o teu quadro aqui hoje, vai vir outro. Essas coisas acontecem, mas lá na eternidade será para sempre. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Teremos um peso eterno de glória. Oh, bendito seja Deus. Amados, quando eu falo sobre isso, eu lembro do que Tiago diz na sua carta. Veja bem, por isso que eu disse que tem muita gente que pelo fato de não ser crente não consegue compreender como é que um crente, quando está passando por luta, por tribulação, a irmã vem para a igreja, às vezes o marido não é crente, é cachaceiro, sabe, está entregue aí aos bares da vida, aos prostíbulos da vida, sei lá. Os filhos estão, sabe, na tribulação, a casa está um avesso, mas ela tem coragem de pegar a Bíblia e vir para a igreja e vir dizer que Jesus é bom, não é? Às vezes a gente não consegue compreender isso. O ímpio não consegue compreender isso, meus irmãos. Mas, amados, quem é crente em Jesus, como era Tiago, ele diz assim na sua primeira carta, ele diz assim, amados, Tiago 1, ele diz assim, amados, tende grande gozo quando vocês cairdes. Essa versão minha aqui diz cairdes, não? Ou quando vocês passarem por várias tentações. A palavra cair aqui não é cair de pecado, não. A palavra cair aqui, meus irmãos, ela é de você, por exemplo, cair numa situação. Eu caí numa situação, qual foi? Estou desempregado. Caí numa situação de doença. Eu caí numa situação que fui abandonado. Cair numa situação de traição, ou seja, cair aqui é você passar por várias situações. Ele diz assim para o crente, preste atenção, tem de grande gozo. Irmão, como é que o crente vai ter gozo se ele está passando por luta, né, irmão? Como é que ele vai, sabe, ter gozo? Tem de grande gozo, disse o apóstolo Paulo, apóstolo Tiago, quando vocês passarem ou cairdes por várias tribulações ou tentações. A palavra várias aqui, ela é uma palavra que no original grego chama-se poikilos. A palavra poikilos significa variedade de cores. E a palavra poikilos, ela vem de onde? A palavra poikilos do grego, ela vem exatamente para um buquê de rosa como esse. Olha como é que é esse buquê de rosa aqui. Esse buquê de rosa, nós temos uma rosa aqui artificial, uma rosa pink, tem uma cor salmão, tem um verde, dentro dessa rosa aqui tem um vermelho, ou seja, você consegue olhar para esse buquê de rosa e você vê cores variadas. Então, o que Tiago está dizendo assim, ele está dizendo assim, tem de grande gozo quando vocês passarem por várias tribulações. O que é que ele está dizendo? Que a tribulação que o crente passa não é só por uma, não. Quando vem uma tribulação, que Deus abençoa, pode se preparar, que vem outra tribulação. Mas pastor, o que é isso, meu irmão? Deixa eu te dizer uma coisa para você. Enquanto você e eu estivermos aqui nessa terra, pode ter certeza de uma coisa, todos os dias nós vamos passar por luta, vamos passar por tribulação. O que é que Tiago está dizendo? Ele fala de poiquilo, variedade de cores, multicoloridas, ou seja, as nossas tribulações, os desafios que nós temos,
eles são, meus irmãos, muitos, são constantes. Não é só uma prova, não. A prova que o pastor Geneton passa é diferente da prova que você está passando. A prova que eu estou passando é diferente da sua. Ou seja, se fôssemos ouvir aqui essa noite, muitos crentes teriam diversas provações para contar. Eu estou passando por isso, por aquilo. Mas, meu irmão, não se entristeça por causa das provas, não. Por quê, pastor? Porque Tiago diz assim: tem de grande gozo, tem de grande alegria, quando vocês passarem por várias tribulações. Sabe por quê? A prova da vossa fé, a prova, meus irmãos, dessa provação que você está passando, ela vai produzir em você paciência, perseverança, ela vai produzir em você um gozo de glória, até você chegar na eternidade, com teu Deus bendito, seja o santo nome do Senhor dos Exércitos. Agora não deixe a cruz, não desanime, não se queixe, não se reclame. Pastor, minha cruz é tão pesada, o senhor não tem ideia, você não sabe o que passa comigo, eu não aguento mais carregar essa cruz. Faz assim, meu irmão, se você não aguenta carregar ela, bota umas roteirinhas dela, vai empurrando, vai arrastando, mas chegue do outro lado com a tua cruz, porque quando você chegar do outro lado, você vai dizer assim: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena servir a Deus, com luta, com provação, com lágrimas, com desafio. Eu fui fiel no pouco, sobre o muito eu fui colocado pelo meu Senhor. Você pode dizer amém? E aqui, meus irmãos, eu finalizo essa palavra. Glória a Deus. Eu finalizo essa palavra quando o apóstolo Paulo, ele diz assim, meus irmãos. Paulo, ele fala de um presente doloroso para um futuro glorioso, e fala de coisas visíveis e de coisas invisíveis. Aqui eu fecho essa palavra, porque o tempo não dá mais. Ele diz: em tudo somos atribulados. Digo, versículo de número 18: não atentando nós nas coisas, viu? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas aonde? Nas coisas que se não veem. Dá para dar um glória aí, amém? Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: se Deus tem te coberto de bênção financeira, glorifique o nome do teu Senhor. Desfrute daquilo que Deus te deu, porque é bênção. Mas não coloque o seu coração nas coisas dessa vida. Os internautas estão me assistindo aí? Sim? Não? Só gravado, né? Não coloque o coração nas coisas dessa vida, tá, meu querido? Porque tudo isso aqui passa. Caixão não tem gaveta. Caixão, meus irmãos, não tem gaveta. Eu lembro que uma época eu trabalhava como representante comercial no estado do Pará, e lá tinha um grande plantador de pimenta. O homem, ele era muito rico. Ele tinha 2 galpões grandiosos, lotados de saco de pimenta. Naquela época, há 20 anos atrás, um saco de pimenta, se eu não me engano, custava R$300. Hoje é 2.000, 1.500, 2.000 por aí. Não sei se está 3.000 sacos de pimenta, é muito caro, pimenta do reino. E ele, meus irmãos, andava no meio da rua parecendo assim, sabe? Eu andaria no motoqueiro, botava assim a calça aqui, tinha caminhonete, mas não saía da sua caminhonete, fazenda boa, mas não desfrutava de quase essas coisas. Quem via ele no meio da rua, ele parecia assim um mendigo, sabe? O coração dele era voltado para aquilo ali, apenas apegado às coisas materiais. E um dia, ele foi sendo observado, e os donos do alheio sequestraram ele lá em Capitão Poço. E a polícia foi no encalço, alguém viu, onde ele foi colocado. Eu sei que libertaram esse homem. E eu vi o repórter lá no hotel onde eu estava hospedado, dizendo assim para ele: seu fulano de tal, era na época da Copa do Mundo, de 94, se não me engano, 94, era na França a Copa naquela época, 92, foi 98, obrigado, é isso mesmo, foi na França. E o repórter dizia assim: seu fulano de tal, o caixão não tem gaveta, compra uma passagem, a Copa está chegando, leva toda a família, vai para a Europa assistir a Copa, desfrute do que você tem, porque não era para você estar vivo, e você hoje está vivo. Sabe, amados, tem gente que coloca o coração nas coisas dessa vida,
E eu posso estar falando para alguém aqui hoje, que tem colocado o coração apenas naquilo que é palpável, naquilo que se vê, naquilo que se pode tocar, se pode sentir. Por conta disso, hoje, muitas igrejas estão se tornando igrejas totalmente capitalistas. Uma mensagem como essa que eu estou pregando aqui, já não se prega mais em cima dos púlpitos. Uma mensagem que vai além véu, uma mensagem que vai além dessa terra. Tem gente que só vive por vista, não vive mais por fé. Se eu tenho um carro, se eu tenho uma casa, se eu tenho um bom emprego, se eu tenho uma boa renda, eu estou na igreja dando glória a Deus porque Deus é bom. Mas se eu estou na prova, se eu estou desempregado, se eu estou enfermo, se minha despensa está seca, eu não sei o que é que eu vou fazer. Eu vou até largar de ir para a igreja. Quantas pessoas abandonaram a casa de Deus porque entende que só é salvo, só é crente se ele realmente tiver alguma coisa em que se escorar. Deixa eu dizer uma coisa para você: a prova vem, mas ela passa. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, esse vai permanecer para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Não olhe apenas para as coisas dessa vida. Nós não vivemos por aquilo que vemos. Nós vivemos, meus irmãos, pelaquilo e nos movemos pelaquilo que nós não vemos. Veja o que ele diz: porque as que se veem são temporais, e as que se não veem, essas coisas aí, meus irmãos, elas são eternas, elas estão nos céus. Fique de pé comigo no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pastor Giletão, coloca bem que esse hino. O senhor gosta de cantar? Eu não sei nem. Quantos têm esperança de morar no céu, amém, amados? O arrebatamento está chegando. Que saudades eu na lembrança daqueles que já partiram para Deus. Mas eu tenho uma viva esperança de revê-los novamente lá no céu. Cante comigo, diga: lá verei meu Pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac, Jacó, lá verei Abraão e serei seu irmão, lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Lá verei quem? Lá verei Pedro, Tiago e João. Mas primeiro quero ver o meu mestre. E o que mais? E amá-lo de todo o meu coração. Só a igreja diga: lá verei meu Pai, minha mãe, lá verei Isaac, Jacó, lá verei Abraão e serei seu irmão, lá verei meu Jesus
com as marcas nas mãos. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe. Muito obrigado por poderes tomar os vossos assentos. Obrigado, pastor Geneton. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Glória a Deus. Glória a Deus.